Olá pessoal do sétimo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel, espero que vocês tenham assistido a aula e observado a correção dos exercícios. Agora iremos ver o segundo capítulo, povos iorubás e os bantus. Os bantus e iorubás eram povos africanos oriundos da Nigéria, Costa do Marfim, Camarão, Angola, Congo e Moçambique. São povos do sudoeste da Nigéria, no Benin e no Togo. Esses povos vieram para o Brasil no período do século XVI e ao final do século XIX. Eles serviam para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e café e também trabalhavam nas casas dos senhores ricos. Eles eram escravos. O que isso quer dizer, professor? Os portugueses compravam os escravos lá na África e traziam para o Brasil através de navios. Esses navios eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros. Tumbeiros por quê, professor? Que quase um terço ou meio deles faleciam durante o trajeto devido às péssimas condições de higiene e à falta de alimentação contingente. Destarte, quando chegavam aqui, eles eram obrigados a encarar uma jornada de trabalho muito extenuante. Ou iam trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, ou iam trabalhar nas lavouras de café, ou pior, iam trabalhar na região das minas. O escravo nessa época, a escravidão nessa época é diferente da escravidão na antiguidade. Porque a escravidão na antiguidade não era marcada pela cor. A escravidão moderna é marcada pela cor, pela questão da racial. Então, a diferenciação. Desenvolvimento. Iorubás, iorubãos e nadôs. Iorubá, alusão ao Império de Ioiô, de 1400 a 1865, no sudoeste da África. E Nagôs ou Nandô é a designação dada aos negros escravizados e vendidos na antiga costa dos escravos. Essa região que aparece bem de verdinho, entre Nigéria, Benin e Gana. E eles falavam Iorubá, que é uma espécie de uma língua. Urubá, ou Nagô, é o segundo maior grupo étnico-linguístico da Nigéria, com quase 30 milhões de habitantes. Destarte e Ioiô, essa região aqui citada, é onde os escravos eram vendidos. Iorubás, iorubãos ou Nagô eram reinos iorubás que estavam organizados em cidades e estados. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cada cidade tinha a sua própria autonomia administrativa. Eles tinham uma intensa atividade comercial, possuíam sua religião própria de professar, cada cidade tinha o seu deus, e assim se organizavam de forma administrativamente. Os bantus, significa termo para significar homens, estavam localizados entre a Nigéria e o Camarões, são mais de 400 grupos étnicos, praticavam agricultura, cereais, raízes e tubérculos, desenvolviam a agricultura, a metalurgia, criavam gado e tinham contato com outros povos, como os cuxicas, os ilotas e os mercadores árabes. Lá essa região era uma região de intenso comércio. Não sei se vocês se recordam daquelas rotas do deserto do Saara que eu mostrei para vocês. Dê uma olhadinha depois. Aqui esse mapa que eu trouxe para vocês é como os escravos chegavam no Brasil. Sudaneses e bantus. Como que a gente faz para diferenciar esses dois? O sudanês, essa região do Nobô, Iorubá e Nagô, você lembra do volante da seleção brasileira chamado Ramírez. É um cara alto, magro. Enquanto o banto lembra muito o Romário. É um cara baixinho e forte. Os sudaneses iam parar na Bahia, enquanto os bantus iam para Pernambuco e Rio de Janeiro trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar ou de café. E Guiné, Angola e Moçambique são colônias portuguesas. Eram colônias portuguesas. Naquela época, grandes fornecedoras de escravos para o Brasil. O Brasil, até o final do século XIX, a principal mão de obra era escrava, que fazia um trabalho mais pesado, de trabalhar nas lavouras de canas, entre aspas. Destarte, o Reino do Congo, ele está localizado no sudeste da África, no território hoje que corresponde ao noroeste da Angola, República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e a parte do centro-sul do Gabão. Era controlado por um rei, que era chamado de Mani Congo, que significa espírito superior, possuía uma estrutura administrativa, vários funcionários, cada um com a sua designação e função, capital Manzi-Congo, o comércio era a principal atividade econômica, grande valia para o sal marinho. Vocês se lembram porque o sal era importante? Porque naquela época não tinha geladeira. O sal servia para temperar, conservar o alimento e como moeda de troca. Os metais também tinham os tecidos de fibra e o martim. Mas a principal atividade era o comércio de escravos, porque esses escravos eram prisioneiros de guerra que eram revendidos para os portugueses que revendiam aqui no Brasil. Logo, com a influência de Portugal na região, o rei vai se converter ao cristianismo no século XVI, em 1505.
Geralmente eles faziam uma sinergia dos deuses dele com os deuses cristãos. Aqui é um exemplo do Congo, pessoal. Dê uma olhadinha, reparem no mapa. Já fica na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, numa região de muitas florestas extensas. E o reino de Congo, que foi de 1390 a 1914. Como começou esse reino? Tudo começou quando Minu Kende, chefe do Kikombo, atravessou o rio Jaire e se casou com a mulher Amudum. Desse casamento nasceu no final do século XIV o Reino do Congo, que recebeu o título de Manicongo. Ninilu Kende quer dizer Senhor do Congo. Repare, ele com a lança, com a vestimenta e com uma espécie com algo em cima. Espécie de um turbante. A foto está meio ruim, mas dá para observar. Esse seria o formador do Reino do Congo. O imposto nessa região. Os impostos ou eles pagavam em moeda ou pagavam em produtos. A principal moeda era o nizambo, um tipo de concha marinha, que valia uma espécie de moeda de troca. O sal também era, mas tinha o sorgo, que é uma espécie de um arroz, o vinho de palma, metais, frutas, gado, marfim e peles. Essas são as principais maneiras de se pagar os impostos no Reino do Congo. Então, espero que vocês tenham aprendido a aula de hoje. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um abração.